meninas, tudo bem? Meu nome é Mariana e eu vim aqui, né, através do YouTube, passar um pouco para vocês sobre a minha história de tentante. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que foi feito há uns 6 meses atrás. Olha aqui no canal que você vai conseguir ver esse vídeo do testemunho, da espera, né, do esperar em Deus. E aí agora eu vou contar para vocês a história da curetagem, como que foi, sentimento, dor, tudo um pouco, né? Passar pra vocês como que foi comigo. E eu quero primeiro, né, dar uma satisfação pra vocês aqui, o porquê do meu sumiço, né? Que eu prometi que logo iria gravar os vídeos, mas aconteceu muita coisa. Eu morava na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, e eu vim de mudança aqui pro Rio Grande do Sul. E vamos seguir tentando fazer agora vídeos toda semana. Então vamos começar. Eu tive essa gravidez, né? Foi uma gravidez tranquila. E quando eu cheguei com 8 semanas, eu estava assim, tudo bem em casa e normal, né? Feliz, a gente estava todos radiantes, assim, pelo milagre que a gente tinha recebido, né? Já tinha muito tempo que eu estava buscando isso do Senhor, muito tempo que eu estava esperando. E aí nós recebemos o nosso tão sonhado positivo. E o que aconteceu? Com 8 semanas de gravidez, eu comecei a sentir que os meus sintomas foram diminuindo, foram sumindo, né? E sintomas que iriam aumentar foram diminuindo. Eu tinha muita dor na mama, eu comecei a observar que a minha mama não doía tanto. E eu também sentia um pouco de cólica e as cólicas também foram diminuindo. E eu logo liguei assim pra minha médica, né? E falei com ela, doutora, tô sentindo isso né, tô sentindo que meus sintomas tá sumindo. Ela me confortou e disse, não, é assim mesmo. Vai estar chegando um período que é mais propício a outros sintomas, enjoos, né? Que até então eu não tinha. E tudo bem. E aí eu tinha uma ultrassom na quarta-feira. Isso foi bem assim, na segunda-feira. E aí eu tinha uma ultrassom na quarta-feira. Aí eu fui fazer ultrassom. E lembrando, assim, eu não tinha, gente, eu não tive nenhum tipo de sangramento. E quando eu cheguei lá, assim, aí eu tinha feito o primeiro ultrassom e eu tinha lido também que todos esses ultrassons até as 12 semanas, se eu não me engano, era feito por transvaginal, né? E aí eu cheguei lá e já disse pro médico, ele falou, não, vamos ver como que tá, o tamanho que tá primeiro, se a gente não conseguir por cima da barriga, né? Se a gente não conseguir ver, aí a gente faz o transvaginal, aí tudo bem. Aí colocou, né, aquele gelzinho, né, na barriga e logo colocou. Quando ele colocou, que eu já, assim, né, meninas, você sabe que a gente, assim, a gente sabe um pouco de tudo, a gente lê muito, assim. E eu já, ultrassons, assim, na minha vida de tentante, eu sei tudo sobre ultrassom. E aí, na hora que ele colocou, eu já vi que tinha algo errado. Por quê? O meu útero tava com muitas marcas escuras. Ultrassom é bem difícil pra ver, né? Assim, mas tinha umas marcas, assim, bem escuras. Dentro do útero e o saco gestacional no meio. E eu já olhei assim, na hora que eu olhei pro médico assim, ele já olhou pra mim e tirou. Aí ele tirou e falou assim, eu não tenho uma boa notícia pra te dar. Nesse momento, assim, eu já sabia, assim, que tinha acontecido alguma coisa. Aí ele disse pra mim que tinha parado de desenvolver, que eu tinha que entrar em contato com a minha médica, que pra ver o que queria ser feito, né? E, assim, em relação ao sentimento, assim, é desesperador mesmo, assim. É uma sensação de impotência total, assim. Você se sente, o que eu vou fazer agora? O que vai acontecer agora, né? E assim, eu já chorando muito, meu esposo estava comigo e a gente, assim, ele também ficou muito decepcionado, muito triste. E aí eu já liguei liguei pro consultório da minha médica. E aí ela logo já ligou pra minha médica, ela falou, não, encaixa ela o meu primeiro horário. Aí quando foi mais ou menos aí eu fui pra casa, fui tomar um banho, né?
E aí, quando foi 1h da tarde, por volta de 1h da tarde, eu já estava na clínica, esperando a minha médica. E assim, como eu falei no primeiro vídeo, gente, essa médica minha é uma pessoa, assim, enviada por Deus mesmo, assim, na minha vida, sabe? Eu conheci ela através do pronto-socorro da minha cidade e a gente desenvolveu um sentimento de carinho um pela outra. Quando ela me chamou, que eu abri a porta do consultório, ela já olhou pra mim e disse assim: eu queria que fosse todas as Marianas, menos você. Porque ela sabia a luta toda, o sonho, tudo ela sabia. E eu já abracei ela e eu já não conseguia assim falar nada com ela mais. Eu não consegui passar pra ela o que tinha acontecido, não conseguia assim. Aí foi meu esposo que explicou o que o médico tinha falado, ela foi, pegou os ultrassom, olhou, realmente, Mariana, não tem jeito. E foi assim, muito triste, gente, muito triste mesmo. E aí logo ela disse pra mim, ela falou assim, olha, vamos tentar, Mariana, não fazer uma curetagem, porque curetagem, né, não é bom, vamos tentar evitar. Isso era na quarta-feira. Fica em casa até o sábado, meu telefone, você vai monitorando, qualquer coisa que você sentir, você me liga, que a gente vem pro hospital. Se até no sábado você não, né, conseguir expulsar, a gente vai fazer uma curetagem no sábado, que eu tô de plantão no sábado. E eu fui pra casa, assim. Foi os piores 3 dias da minha vida, assim, aquela angústia, você já saber que você já não tá grávida mais e tudo mais, e assim, muito triste, gente, muito triste. E aí, eu fui pra minha casa e fiquei. Eu não tive, nesses 3 dias, eu não tive sangramento, eu não tive exatamente nada, nada. E aí eu logo, vai ser no sábado mesmo, né? Aí no sábado de manhã a gente foi pro hospital, 7 horas da manhã. Ela chegou e falou comigo, Mariana, eu tenho 3 cesarianas pra fazer e eu vou fazer a sua curetagem após essas 3 essas três cesarianas que eu tenho pra fazer. Eu falei, tudo bem, doutora. Ela veio e falou, Mariana, vamos colocar o soro, né? Porque pra quem não sabe, o soro é aquele sorinho que faz a indução do parto. Por quê? Como eu não tive o aborto espontâneo de sair, o meu colo estava fechado. Então, eles tinham que colocar alguma coisa para o colo abrir para fazer a curetagem. Na hora que colocaram o soro, minha mãe, assim, já olhou para mim assim, porque eles falam que quando coloca esse soro sente muita dor, né? Mas não, eu não senti dor. Eu devo ter ficado uns 40 minutos com o soro na sala de espera, esperando a doutora. Aí a enfermeira veio com cadeira de roda, eu disse, não, eu tô bem, eu vou andando. Fui andando pro bloco cirúrgico, cheguei, me deitei na maca, aí a enfermeira anestesista veio, perguntou meu peso, eu disse, ela falou, vou te dar uma anestesia. E logo a doutora já veio, assim, aí a doutora já começou a me limpar com o iodo, né? E aí eu já dormi, assim, não vi mais nada. Aí, gente, foi feito o procedimento, aí a doutora, né, falou comigo, perguntou se eu queria ver, eu falei que eu não queria ver e tudo mais. Aí, fui pra casa, me passou antibiótico, me passou remédio pra dor, normal, e olhou meu sangramento, como que o meu sangramento tava. E assim, eu quase não sangrei, assim. Sabe quando a menstruação tá começando a vir, que você dá aquela manchinha marrom? O que eu tive depois da curetagem foi esse sangue. Eu fiquei um pouco assim, né? Falei, será que é normal e tudo mais? Mas, tudo bem. Fui pra casa. Aí fiquei em casa 3, 4 dias. Quando foi, e assim, lembrando que a minha médica fazia plantão, não sei agora, né? Fazia plantão todos os sábados nesse hospital. E aí, quando eu fui pra casa, tudo normal. Quando foi na quarta-feira, eu saí do hospital no domingo, um dia depois da curetagem. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a sentir muita cólica, assim. Quando chegou na sexta-feira, por volta de umas 10 horas da noite,
tava quase uma semana que eu já tinha feito a curetagem. Eu tive uma crise de cólica muito forte, gente. Muito forte mesmo, assim, deu pensar assim, eu vou morrer. E aí meu esposo tinha viajado e só minha mãe tava comigo. E, gente, sentada no banco lá fora, esperando, né, pra ser chamada. E eu não ficava nem sentada, nem em pé, nem sentada, nem em pé. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, gente. A dor, ela vinha como se fosse nas costas, pra frente, assim, e muita dor. Uma cólica que eu nunca tive na minha vida. E aí eu fui no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, eu comecei a sangrar desesperadamente. E eu não conseguia ficar sentado no vaso, eu não conseguia ficar em pé. Eu sentava, eu ficava em pé. De tudo que eu tinha jeito de fazer, eu fazia, assim, pra ver se a dor passava. E aí eu tava sem plano de saúde. Porque meu marido tinha saído de um emprego para ir pro outro e a gente estava sem plano de saúde exatamente nessa data. E aí eu fui, levei todos os papéis da curetagem, aí a mulher falou assim comigo, olha, aqui atende só pelo plano de saúde, você já fez a curetagem, não pode ser feita, aqui é maternidade, você não pode ser atendida. Gente, na hora que falou assim, eu tava com tanta dor, que eu já olhei pra minha mãe assim, meio que desesperada, assim, o que eu vou fazer, mãe, o que eu vou fazer? E aí ela falou comigo, se você quiser ser atendido, você tem que pagar. E na hora, assim, gente, pra ser sincera, a gente não tinha condições. Na época eu não tava com condições de pagar. Mas na hora, assim, eu tava com tanta dor, tanto desespero de dor, que a minha mãe já olhou pra mim e falou, não, minha filha, entra, o que precisar ser feito a gente faz. E aí eu já entrei, aí tinha um médico de plantão, e isso já era madrugada, isso já era umas 4h30, 5 horas da manhã. E aí eu já, desesperada, assim, eu tô sentindo dor demais, muita dor, e eu já sangrando muito. E ele foi e disse assim, deita na maca. Aí eu deitei na maca, na hora que eu deitei na maca, ele veio pra fazer o toque. E ele fez o toque e disse pra mim assim, tem um nódulo de sangue preso no colo do seu útero. E eu disse, é por isso essa dor? Aí ele falou, é por isso essa dor. Eu vou tirar. Aí eu falei assim, mas você vai tirar aqui, doutor? Aí ele, eu vou pinçar, né? Só pinçar pra sair. E ele pegou os instrumentos, já veio a enfermeira, ele pegou os instrumentos lá e pinçou. Gente, na hora que ele pegou assim, né, que eu tava na posição de dar a luz, e ele já pegou e pinçou o meu colo, né, que eu creio que tinha alguma coisa agarrada ali, e ele pinçou. Quando ele tirou, gente, que ele puxou assim, saiu tanto sangue que parece que tinha matado uma vaca lá dentro do consultório. E aquelas bola de sangue, assim, descia, escorria. E aí foi a mesma coisa, assim, de tirar com a mão, assim, a dor. Sumiu a dor. E aí, isso era umas 5 horas da manhã, ele disse, ó, a doutora Eliane, que é a minha médica, entra de plantão 7 horas da manhã, então eu vou deixar você aqui pra ver o que ela vai fazer, né? E aí, aí já acabou a dor e eu já fui pra salinha de espera. E eu disse pra minha mãe, fica na porta, porque na hora que a doutora Eliane chegar, que ela te ver, ela vai saber que eu tô aqui. E foi assim, exatamente assim que aconteceu. A minha mãe ficou, quando a doutora chegou, já bateu o olho na minha mãe, o que aconteceu com a Mariana, né? Ah, doutora, ela sentiu muita dor e ela teve que vir, porque ela tava sentindo muita dor. E o médico já tinha deixado por escrito tudo que tinha acontecido. Ele, né, deixou por escrito pra ela que teve que pinçar meu colo, porque eu tava com sangue, né, preso e tal. E aí passei por outro ultrassom. E aí a doutora Mariana, você teve uma espécie de endrometite. Eu nunca nem pesquisei na internet o que é isso. Mas ela me disse assim, que o meu útero sangrou muito, né, depois da curetagem. Só que o meu útero reteu esse sangue, né? E aí ficou aquele sangue ali dentro. E depois ele tinha que sair de alguma forma, né? E na hora que ele começou a sair foi aonde eu tive essa crise, uma semana depois da curetagem. Então, assim, o que eu falo da curetagem? Eu não tive, gente, dor de curetagem, de ir lá, passar por aquela dor, trabalho de parto. Não tive isso. Eu não tive isso. Eu tive essa dor uma semana depois, porque eu tive, meio que foi uma complicaçãozinha depois da curetagem, né? E o que eu falo do sentimento, né?
é uma dor que não tem tamanho, assim. E sabe o que eu falo até hoje, assim? Os hospitais são muito mal preparados para uma pessoa que está abortando. Por quê? Porque eles te colocam no meio. Eu fiquei num quarto com duas mães que tinham acabado de parir. E eu lá sofrendo a minha perda, sofrendo o meu luto, né? Tinha que ter um quarto para quem tá perdendo, quem tá abortando, pra, né? E quem tá parindo, porque assim, aí depois você fica no meio daquele tanto de mãe, e você fica no meio daquele tanto de bebê chorando, e seu psicológico assim já destruído, e você não sabe o que você faz. Então assim, o que eu falo sobre curetagem? É uma dor muito grande, é sentimental, assim, é uma perda muito grande. Foi um momento muito difícil na minha vida, mas passou, graças a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Ele sabe todas as coisas, tudo está no controle dEle. Tem os meus dias de fé inabalável e tem os meus dias também de muito desespero, muita tristeza, de pensar assim, por que eu tô passando por isso, por que nunca chega, né? Mas o Senhor tá no controle de tudo, o Senhor pode todas as coisas. E eu quero deixar para vocês um versículo que eu me pego muito nele, que todas as minhas orações eu oro e eu falo esse versículo com Deus. É o Salmos 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Toda vez que eu me ajoelho, que eu vou falar com Deus sobre meus sonhos, sobre os meus planos, eu falo com Deus, Senhor, tua palavra diz que o Senhor realiza os desejos do meu coração. E o Senhor não é homem para mentir. Então eu creio que a tua palavra é verdadeira, que o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração. E o seu também. Creia no Senhor, confia nele, descansa nele, que as coisas vão acontecer. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sentimento de tentante, as coisas que a gente passa, né? Nessa longa trajetória que a gente tem passado. E também o que eu me apego, aonde vem a minha força, aonde vem a minha certeza, tá bom? Beijo pra vocês, fica com Deus. Tchau, meninos!